E aí, Atômicos, tudo bem com vocês? Não sei se vocês estavam tão ansiosos quanto eu tava. Uma série do The Last of Us. Foi muito emocionante jogar os dois. E, cara, puta história fodida. E aí veio a notícia de que iam fazer a série, né? E o Neil Druckmann, ele tava envolvido nessa série. Cara, explodiu minha cabeça. Né? Acho que como explodiu a maioria das cabeças. Óbvio que a gente tava preocupado com o que haviam feito com Resident Evil até ano passado mesmo, lançaram aquela série tenebrosa do Resident Evil. Falou, puta, cara, a única coisa que deixava eu mais confiante era a questão de estar dentro da HBO. A HBO produz séries espetaculares, né? Eles têm um pouquinho mais de apreço a tentar montar, eles não têm uma preocupação com menos 18, com menos 13, sabe? Pedir. E eu sei que eles deixam o tom que precisa ter a série, né? A gente vê isso aí como Game of Thrones. Eu acho que um pouco essa história que as coisas ficam, as empresas ficam colocando, ah não, se for com menos gente, assiste mais pessoas, né? Se for com uma quantidade, se for uma idade menor, assiste mais. Eu acho que isso já tá caindo por terra há pelo menos uns 10 anos, tá? Eu acho que aí é um erro, esse argumento é um erro falho, né? É um erro muito falho, porque a gente já passou a arrebentação do cinema na questão de realmente as pessoas já compreenderem a nossa, a minha, né, a minha geração, até um pouquinho antes, é uma geração que começou a viver esses blockbusters, né? Eu sou de 77, surge o grande blockbuster que é Star Wars ali, então eu já nasci nesse conturbado meio de que o cinema ele era um lugar legal para ele, não era um lugar duvidoso para ir, como gerações anteriores ele era, né? Ele era um lugar, será que cinema tem? A gente já nasceu com isso. E já nasceu com essa explosão de blockbuster. Então, essa garotada aí que tinha menos 13 e tal, vamos dizer aí, até a década de 90, final da década de 90, eu consigo compreender que o cara fala, vamos fazer menos 13, porque esse pessoal está pronto, está com a cabeça aberta para aceitar ir no cinema, ver uma grande adaptação, alguma coisa assim. Mas hoje, realmente, em pleno 2023, eu acho isso um erro estratégico pleno. Por que que eu tô falando isso? Porque o jogo, o videogame, ele se desenvolveu dessa forma. O videogame entendeu que existem jogos para crianças e jogos para adulto e um grande mercado consumidor são os adultos. As crianças consomem, mas hoje a gente está falando muito de celular e tal, né? Eles estão consumindo esses jogos de celular. Os adultos também, obviamente, quem é mais velho, quem não viveu essa história do videogame, consome mais celular do que quem viveu a história do videogame, consome aí videogame até na mesma proporção, às vezes até mais. Eu consumo, por exemplo, mais videogame do que jogos de celular, eu acho que me diverte mais, eu entendo que é uma mídia dedicada para aquilo, é um equipamento dedicado para aquilo, e surge ali o The Last of Us em 2013 para quebrar um pouco dessa história. Por quê? Porque ele vem com um puta enredo, né? Ele vem com o enredo realmente de estourar a cabeça. Eu imagino que em 2013 ele vem com um enredo assim, super redondinho, ele tá falando sobre o storytelling. A gente tava vivendo muitos jogos muito bons, como o Beyond Two Souls, o assassino, o Heavy Rain, o assassino do origami que eu ia falar, de coisas que eram tipo point and click mais modernizado, né? Então eu fazia pequenas ações para acontecer e a história me envolvia mais. O The Last of Us eu acho legal porque ele tem uma história muito envolvente e o gameplay é muito legal, né? O jogo é muito legal, a exploração, o jogo tal em si. E o terror tá mais dentro do terror psicológico, óbvio, você vê os bichões, as coisas lá, te dá um pouco de pânico, mas ele é muito mais psicológico. Então ele tinha uma história. Eu lembro que foi um dos jogos, assim como me impressionou Sonic quando eu vi a primeira vez, eu explodiu minha cabeça, né? O Metal Gear 1. Cara, quando eu terminei o jogo, falei, caramba, meu, que enredo é esse, né? Que eu me envolvi na história. O The Last of Us eu tive a mesma sensação. Como eu comentei, eu joguei alguns anos depois, porque eu já estava saturado dessa história de jogos de zumbi. E aí, quando lançou o 2, voltou aquele hype, eu falei, puta, é verdade, tá aí um jogo que eu não joguei, então eu quero jogar. E quando eu joguei, eu fiquei me imaginando em 2013. E, assim, estourou a cabeça, né? Um puta enredo, eu lembro que eu jogava o jogo querendo saber o desenrolar da história e não querer ganhar mais pontuação ou querer ganhar mais coisa. Lembrando que a gente já tinha sofrido aquela arrebentação de antigamente você tinha um jogo, você competia ou mostrava para alguém, né, para quem jogava junto, quantos pontos você tinha feito, né? E isso aí começou a cair, né? Tipo, agora não é mais pontuação. Eu lembro que o PlayStation
me veio muito com essa história, né? Tipo, não é mais pontuação que tá importando, é como você tá gerenciando seus recursos, no caso do Resident Evil 2, que foi o primeiro que eu joguei, no caso de vários. Então teve uma grande arrebentação. Então isso eu acho que é a primeira coisa que eu acho importante, muito importante colocar antes de entrar na série em si. Mas antes de a gente entrar, antes de a gente começar a falar sobre a série, falar sobre essa adaptação, para ver se ela é boa, se ela não é, não se esqueça de se inscrever no canal, aperta o sininho para receber mais notificação. Meu, dá joinha aí, pô. O joinha, ele é muito importante pra gente, vai dizer se vale a pena o que a gente tá fazendo. E lembrando que esse canal ele tá falando sobre o olhar de um designer dentro desse universo inteiro, beleza? Então, sem mais delongas, que eu fiquei aqui dando uma introdução muito comprida, roda a vinheta. Eu tava hypado pra caramba, obviamente. Eu tô mais de um ano esperando isso, né? Eu cheguei até a contar a história. Eu lembro que eu joguei os jogos, tanto um quanto dois, eu joguei muito na sequência. O impacto de jogar na sequência foi muito forte pra mim, porque os acontecimentos que ocorreram no primeiro jogo, no segundo, cara, ficaram amplificados. Não vou dar muito spoiler aqui desse momento, porque eu acho que a segunda temporada provavelmente vai ser em cima da parte 2. Vai ter uma segunda temporada. Isso, cara, eu assino embaixo. Bom, a série The Last of Us lançou ontem pela HBO, dia 15, aqui no Brasil, e foi às 23 horas lançada. A HBO deixou aberto justamente isso, eu acho que para ter aquele boom da estreia inicial, e é um puta gancho estratégico de negócios que os caras estão fazendo fudido. Porque se você para pensar que o cara libera, quantas pessoas vão querer ver, né? Se não tiver liberado, putz, você tem que ir meio por streaming, ver no dia seguinte e tal. Não, eles liberam e fazem você ficar hypado. Então, quantas assinaturas a mais, de repente, eles conseguem ganhar com isso? Então, foi uma puta estratégia de negócio, né? Aquela estratégia tipo, te dou uma balinha, e você vai pagar pelo resto, né? O que muito jogo faz com loot box e tal, de uma maneira agora muito absurda, eles vieram de uma maneira interessante. Ó, vou abrir o primeiro capítulo, quer ver o resto? Cara, faz assinatura com a gente, né? E, cara, quando começa a série, um estourar de cabeça. Eu acho que, vamos lá começar os pontos interessantes da série. Já começa com dois médicos discutindo, né? Dois epidemiologistas discutindo sobre questões de epidemias, né? E é engraçado que o primeiro médico ele fala muito sobre viroses, né? E ele comenta ali sobre os problemas que no final das contas, está falando, começa lá em 68, cara. Lembrar que 68 faltava ainda um ano para o homem ir para a Lua. Então, vamos lá, né? Isso aí é legal falar sobre isso. Estava naquela corrida justamente. E tem uma coisa interessante, porque o cara ele comenta sobre os vírus e ele coloca ali uns fatos que são fatos interessantes, né? Ele fala sobre os vírus tal, e que ele fala sobre a influenza uma hora tal, acho interessante pra caramba, que tem um estudo tal. Fala com um outro médico, né? Um outro médico, eu acho que o outro epidemiologista, né? Ele comenta que ele não tem muita preocupação com isso, até porque já aconteceram algumas coisas terríveis como essa, com pandemia, de vírus, e a gente superou. Ele dá vários exemplos e, na verdade, se a gente vai recordar em coisas históricas, até pelo próprio background que hoje em dia todos nós temos, né? A gripe espanhola, todo mundo agora sabe da gripe espanhola porque ela foi repercutida logo depois que teve a nossa epidemia, para falar, olha, teve a gripe espanhola, mas aí teve até gente que falou, por manada ele vai deixar de se contaminar e tal, não sei o que lá, tem todas aquelas as teorias. E ele, mostrando esse contexto, ele comenta, cara, a gente se recuperou. O homem não morreu por causa disso, porque a gente foi se adaptando e achou vacinas para isso. E daí ele joga um negócio muito interessante que ele fala sobre fungos. Cara, ele cita vários fungos, isso eu acho muito legal no começo da série. Ele não foca no fungo Cordyceps, né? Que é o fungo principal ali do Last of Us, o que é muito legal, porque torna muito mais relevante quando a gente está falando de historicidade, quando a gente está falando de relevância. É interessante porque não foca, e ele está falando como um geral. Então, assim, não é uma pessoa falando do que vai acontecer, é uma pessoa falando sobre possibilidades dentro de uma visão dele. A ambientação, o tom da filmagem, te remete, sim, àquilo lá da década de 60 ali, né? Então isso eu acho muito bacana. Ele também joga uma outra coisa que é muito legal nesse contexto, né? Ele junta dois elementos, né? Ele junta um elemento que epidemias não é tão... É grave, a pandemia é grave, mas por virose a gente acha cura. E fala que fungos, eles são muito mais dominantes. A gente tem fungo em todo lugar, né? Se a gente para pensar, a gente tem até o fungo no pé, né? Quando tem frieira, você tem um monte de coisa, né? Ele comenta lá, tal, sobre os fungos, tal. A gente come um fungo, né? Afinal, cogumelos, tal. E comenta sobre alucinógenos. Eu acho bem interessante isso. Que ele fala, olha,
O fungo, ele morre, isso eu preciso confirmar, é legal o epidemiologista falar embaixo se isso é válido ou não, mas fala, ó, o fungo ele não resiste a 34 graus de temperatura, 34 graus de temperatura ele morre, então dentro de um corpo humano ele morreria. Não sei se isso é veredito ou não, mas eu acreditei naquele momento. Precisa até dar uma pesquisada para ver isso daí, tá? Então, quem for aí, comenta aí embaixo para saber, mas achei bem interessante, porque ele fala sobre isso e ao mesmo tempo ele começa a comentar sobre o quê? Sobre a questão do clima, do problema do clima. Então ele junta a questão do fungo, fala qual é o problema do fungo e fala qual é a questão dele ter uma proliferação, poder ter uma proliferação. A partir do momento que você tem um aquecimento global, ele não tá falando que o corpo humano aquece, tá, já, galera? Ele tá falando que os outros animais acabam aquecendo, o ambiente acaba aquecendo e as bactérias acabam se adaptando, ou seja, os fungos também acabam se adaptando nisso daí tudo. Como eles se adaptam, eles criam resistência. A gente viu isso muito acontecer ali do morcego para o ser humano, quanto ele criou resistência em algumas coisas, né? Para poder pular de uma espécie para outra, né? Como pode acontecer o aquecimento e tal. E realmente hoje a gente está vivendo essa questão do aquecimento global, até essas chuvas malucas que estão acontecendo, somente aqui no Brasil, na época que a gente está, que é em janeiro, dezembro, janeiro, que seria calor e a gente está tendo tempestades, será que isso também não é uma inversão climática? O que que é? Bom, então é legal porque ele já joga duas discussões. Discussões que, assim, estão acontecendo, são importantes. Lembrando que a primeira vez que vai se discutir isso de climatização oficialmente, mundialmente, é em 92, com a Eco 92 ocorrida aqui no Brasil. E aí se discute sobre essa questão do equilíbrio. O nome dele, que ele fala sobre a vingança de Gaia, é um livro muito bom. E ele fala sobre essa história, que o planeta ele é um grande organismo, Gaia, né? Ele usa esse conceito de Gaia para falar sobre esse conceito dele, que é o conceito de Gaia, né? Que o planeta todo é um organismo vivo e você joga desequilíbrio nele, ele vai tentar se adaptar a tal, não sei o que lá. A suspensão de descrença e o que ele coloca ajuda muito a te colocar em alguns pontos. Para quem jogou o jogo, cara, a gente olha aqui e fala, cara, que sacada. Ao invés de você ler, porque eu lembro que eu já peguei o jogo e eu gosto de explorar. Então eu fui explorando, fui lendo os jornais, fui lendo, então nos jornais estavam dizendo algumas coisas, davam alguns indícios, né? O que a gente vai ter, aliás, inclusive num momento depois, né? Tá ali e você via na cara do espectador falando, meu, mas isso daí, cara, viagem, né? Então, lembrando que naquela época a gente ainda estava na corrida da Guerra Fria, faltaria ainda mais um ano para o homem ir para a Lua. As pessoas ainda estavam entendendo a tecnologia, computadores nem se pensar. Eram coisas só de governos e não eram home, né? Não eram PCs, não eram personal computers. Falando, cara, você sabe quais são os saltos que tem até chegar em 2023, né? Você sabe o que vai acontecer naqueles momentos. Aí se passa um tempo, a gente tá em 2003, quando aparece a Sarah pela primeira vez, e aí eu já tenho que comentar um negócio muito legal, porque eles mudaram a etnia dela. Meu, sensacional. Uma menina moreninha, uma morena, fofa, manda muito bem como Sarah, manda muito bem e dá muito mais ênfase. Aí falando sobre jogos, sobre coisas, eles apresentam muito mais o mundo externo, ela indo pra escola, o mundo externo e tal. No primeiro jogo é mais intimista, você acompanha ali dentro da casa. Aquilo é só o prólogo antes de aparecer o nome do jogo. Então, é muito legal porque eles adiantam isso, essa abertura, para que o prólogo seja o cara falando sobre infecções e tal. Isso é a linguagem que foi usada no jogo naquele momento. E agora a gente tá falando uma linguagem desse momento. E é interessante porque coloca de uma maneira super natural e que você, cara, compra a ideia da Sarah rapidinho, né? Você compra a ideia dela muito rápido, você compra ela muito rápido, você entende quem ela é, né? E é muito legal porque você evita você não tem jeito de você não fazer os paralelos e entender que ali eles estão querendo mostrar o mundo como um todo, né? Inclusive o momento em que ela leva o relógio do pai para consertar, né? O que tá acontecendo? Me lembrou muito engraçado, porque na própria época, né? Que se passa a história do jogo é o momento em que aconteceu a história das Torres Gêmeas, né? Ali perto daquela data. Então, o que acontece? Tinha muito essa coisa desse medo das pessoas. E é engraçado porque o medo das pessoas parece uma coisa terrorista. Para quem jogou o jogo, sabia o que era.
Pra quem não jogou, pra quem tá vendo a primeira vez, por exemplo, minha mulher que tava vendo a primeira vez, ela tá tentando entender. Fala muito sobre o tempo aí, né? Quer dizer, a questão do tempo, o tempo que vai se perdendo, né? Eu acho que tem muito essa discussão. E quando entra lá, tem um easter egg que eu achei fantástico. Tem um relógio de um gatinho que vai olhando assim pra um lado e pro outro, que tem até em vários filmes, mas me lembrou muito de Volta pro Futuro. O primeiro filme, a abertura do filme, que é quando o Marty vai lá ver o Doc, né, pra tentar encontrar o Doc, tem esse relógio de gatinho dele olhando para um lado e para o outro, gatinho preto. Para mim, ali é um easter egg para De Volta para o Futuro. Para mim é. Para mim, nada impede que seja isso. É interessante que ela leva. Aí as pessoas estão, meu, com medo, porque, sei lá, pode ser. Ninguém sabe que é uma pandemia. É algum ataque, né? E as pessoas estão com medo disso. Beleza, aí ela volta para casa, assim, desesperada, e é legal a urgência. Porque como a mulher do relógio fala, meu, tem que ir embora logo, qual a coisa que, tipo, tem a urgência? Então, de certa forma, fala, porra, meu, deixa eu ir pra casa. Então acaba tirando ela do contexto da cidade, porque ela tá na cidade, que é onde tem a contaminação maior. Lembra que eles moram meio que no campo, no subúrbio. Então tem a cidade ali e ela acaba saindo logo de lá. Então também já tira essa questão da contaminação. E ela vai pra casa. Aí, em casa, eu acho bem legal, né, que um pouquinho antes dela ir, fazer todo esse rolê, apresenta ela com o pai, o quanto ela é responsável tal, e conversando com o pai, que apresenta o Joel e apresenta o irmão do Joel, fundamental, né, achei muito legal o personagem, os dois, a relação dos dois, e dá uma desculpa muito boa, que isso não aparece no jogo, de por que que o Joel sai, tipo, sei lá, 10 horas da noite, depois que voltou, 10 horas, meia-noite, né, depois que ele sai meia-noite de casa para ir lá ajudar o irmão dele a sair da cadeia porque ele é encrenqueiro. Então isso é muito legal, porque daí tem uma desculpa muito boa para isso, né? Tem uma desculpa excelente para isso. E ela foi interessante em alguns momentos para quem jogou o jogo, porque tem um momento que ela tá lá, sei lá, procurando o pai, que ela desce as escadas e aparece o cachorro. Meu, na hora que ela abre a porta, eu falei, filha da puta, sua burra, não abre a porta. O que que passou na minha cabeça? Porque a gente sabe que ali fora tá um zumbi, né, no jogo. Mas é legal porque o cachorro já é apresentado antes, que ele é o cachorro dos vizinhos. O game é legal porque daí ela vai pra casa dos vizinhos, o que faz muito mais sentido. Daí ela acha a velha que já tinha tido convulsão um tempo antes, porque na tarde ela vai lá pra passar logo depois que volta da cidade, conserta o relógio do pai, ela passa no vizinho, porque são amigos. E daí você vê a velhinha lá tendo as convulsões, fala, puta, ela vai se transformar agora. Então, pra quem jogou o jogo, a gente ficou na expectativa, quando é que ela vai se transformar? Então, isso foi uma coisa muito bem também arquitetada, porque o legal dessa transposição de mídia é que o que deu para perceber é que eles estão realmente tirando a história do jogo, mas eles não estão recontando a história do jogo exatamente tintim por tintim. Eles estão ampliando esse universo. Então, sei lá no jogo tinha que ser mais intimista, porque era o jeito que dá para resolver aquilo lá. Ah, então vamos fazer mais aberto. Dá para fazer mais aberto explicando como é que tá o mundo e não intimista do jeito que tava, né? Porque na casa era muito mais controlado. A gente sabe quanto custa fazer um jogo. Imagina fazer uma externa inteira. No jogo você tem que construir todas as casas, construir todos os NPCs e é complicado, né? Ali na série eles tinham mais possibilidade. E daí fizeram. Então foi muito legal porque deu uma puta ampliada pra história. Eles estão contando a história, só que com elementos muito mais ricos. Isso que eu achei legal. Então, a família do lado mostrar se contaminando, tem uma coisa que é muito legal, que é nos jornais, né? Ali, quando você joga o jogo, você vê que as primeiras contaminações acontecem pela comida, através da comida, de produtos contaminados, né? Que faz todo sentido. O fungo cria numa. Você já deixou um pão aí ou um queijo fora da geladeira por mais de um mês? Você vai ver o que acontece, cria fungo. Então, os fungos proliferam ali. Ela é legal que ela não aceita a comida de primeira, né? A primeira que é o biscoito lá que é oferecido, ela fala, puta, não quero. Teve até um momento que ela vira pro pai, pro Joel, né? E fala, ô Joel, você não quer? Você adora biscoito? Eu falei, puta, o cara vai comer essa merda contaminada. Porque a gente já sabia que através da comida, porque a gente tinha jogado o jogo, né? Que a gente tinha jogado o jogo. Mas ele vai lá e não come. Então você começa a meio que desconfiar. Quando ela vai também pra dentro da casa, é interessante porque a mulher faz também biscoito e ela não quer. É interessante porque ela fala, você vai fazer biscoito? Puta, eu gosto de biscoito. Tem até um negócio muito legal. E daí ela fala, vou fazer biscoito de uva passa. Daí ela dá uma virada assim de nariz, eu percebi isso, ela dá nariz e fala, puta, meu, biscoito de uva passa, puta, eu não vou querer, né? Um cookie de uva passa. E beleza, e daí ela sai, então ela não entra em contato com isso. Isso é legal, porque no filme eu acho que faz mais sentido, na série, né? Faz mais sentido também não ter essa história do poro, né?
dos esporos, desculpa, dos esporos, né? Porque no jogo tem os esporos, eles podem ser um contaminante, e na série parece que eles não vão trabalhar isso, porque sim, estaria cheio de esporos ali e tal, não sei o que lá, quando você contamina. A pessoa pode explodir e soltar os esporos. Mas é interessante que é a contaminação pela comida, né? Que você vê os tentáculos saindo da boca, achei super interessante, isso não tinha no jogo, eu não lembro de ter no jogo, né? Isso daí deles atacarem, eu lembro da mordida, mas eu não lembro deles terem aqueles tentáculos, o que é legal pra caramba, porque são o cordyceps, né? Saindo pela boca e tal, que é legal pra caramba em relação ao conceito mesmo da história. E dela sai correndo nessa história toda. Então, achei bem legal essa história dessa narrativa, do jeito que foi construída. Então, eles começam a reconstruir a história, Só que, como eles têm mais capacidade de contar melhor essa introdução, eles contam melhor. Né? Eles dão mais tempo de tela pra Sarah, pra gente se envolver também com a Sarah. Tá? Pra quem joga jogo. A gente geralmente acompanha a primeira protagonista. Quando a gente vai acompanhar alguém que vai jogar, a gente acompanha a protagonista do jogo. E é bem raro essa protagonista que está acompanhando morrer. Aliás, eu acho que foi o primeiro, né, que acontece. Então, primeiro você tá jogando com ela. Você nem costa no Joel, né, no começo do jogo. E daí ela morre, você fica meio caramba mesmo, né? Tipo, fudeu, né? Aí você acompanha o Joel, aí você sente esse peso. Bom, eu acho muito legal como ele dá esse contexto, tem muito mais espaço de tela, tem muito mais tempo, tem muito mais coisas muito mais conceituais, amarra algumas coisas que estavam um pouco soltas, né? Que nem eu falei, por que o Joey vai sair 11 horas da noite? O que ele tava fazendo fora? Só a perspectiva dela, ela simplesmente apaga, acorda, o pai não tá lá. É legal, como eu tô como espectador olhando uma mídia que é um filme, é interessante saber o que faz ele sair de noite. Né? No jogo eu ficava desconfiado que o que tinha feito era simplesmente porque, tô falando quando eu joguei a primeira vez, né? A sensação de jogar a primeira vez, que tava acontecendo alguma coisa e o irmão dele chamou ele. Esse grande fator dele ter saído pra procurar o Tommy, né? Que o Tommy ele fez merda, é muito interessante. No jogo, na verdade, depois eles se encontram depois. Ele meio que vem da cidade, meio entendendo o que tá acontecendo, porque afinal tá acontecendo alguma coisa muito bizarra. Então, quando a velha vem correndo e ele tá com um negócio na mão, e na hora que vem, ele dá a cacetada nela, né? Pra matar a coisa, a Sarah fica desesperada, né? Mas o interessante é que a criação de todo esse contexto, pra mim, ficou muito melhor amarrado. No jogo era meio tipo pra causar o susto, o terror, né? Então, aquele susto tipo que vem do nada, né? Que é você dá um jump scare. Era interessante o que acontece ali na roda, no começo do jogo, né? Que é uma. Na roda, não, desculpa, no pneu, né? Que tem uma balança de pneu. Você ouve o cachorro, depois você ouve que o cachorro tá morto e vê a balança de pneu balançando ali na coisa. E aí, de repente, entra o bicho, né? Entra o pai, depois entra o vizinho, que também é o vizinho, que até eu achei, quando mostrou o vizinho, eu achei que era o vizinho que ia entrar na casa, eu tava nessa expectativa. Afinal das contas, ela que sai. O que é muito legal, porque mostra o mundo como é que tava, né? E lembra algumas coisas da gente ver a cidade, quando a gente joga o jogo lá pra frente, você tá dentro de algumas cidades, e você vê, quando eles estão empurrando a caminhonete do momento lá do primeiro jogo, você vê as pessoas saindo das casas. Então me lembrou muito essa cena, né? Quando ele sai com a caminhonete e os zumbis vão vindo, né? Os contaminados vão vindo de fora, né? A pessoa saindo da casa e tal. Achei muito legal, me lembrou muito esse momento da cena que eles estão empurrando a caminhonete, que é mais pra frente aí na série e no jogo também, mas me lembrou muito essa cena. Então, eu achei muito legal, porque daí começou a construir elementos que são elementos que a gente viu ou futuramente vai ver. Mas o mais importante é que construiu tudo isso, que eu achei muito mais completa, muito melhor, né? Eu achei que foi muito bem construído isso, que deu outros tons, né? Deu outros elementos para toda a narrativa. A mesma coisa, o impacto das coisas, né? Quando eles estão saindo correndo, aquele momento que eles estão com o carro, que passa pela fazenda em chama, que passa pela família que é abandonada, que é muito importante. Nossa, no jogo aquilo é muito importante, né? Você passar pela família, ele não querer parar, que ele fala minha família acima de tudo, eu acima de tudo, né? Não parou para as outras pessoas. Ele não sabe se está contaminado ou não. É muito legal porque essa cena é igualzinha, mas na hora que chega na cidade, que tá toda a mesma loucura, o pessoal vai e tal, não sei o que lá, né? Você sente uma magnitude maior. No jogo é tudo muito local, é ali aquele cenáriozinho. Cara, ali você vê grandes explosões, você vê. Teve um momento que eu fiquei só esperando que eles estavam no carro, falando assim, quando é que o caminhão vai bater neles? Né, a caminhonete vai bater neles pra tombar o carro. E tem um momento que vem, eu falei, puta, vai bater agora. Aí o carro para, você fala, ué,
Então vai bater mais pra frente. E de repente o que faz? Passa um avião, passa um segundo avião, e o que faz explodir, dá toda a merda, é um avião caindo. Então mostra um mundo muito maior, uma desgraça muito maior, né? Uma coisa global acontecendo. Você vê que não é mais local, é alguma coisa acontecendo na cidade. Você vê que é uma coisa mais tipo punk acontecendo. O que no jogo, no começo do primeiro jogo, é muito local. Até eu acho que por questões de orçamento, né? Isso aí é muito caro fazer. Quem acha que computação gráfica sai caro pra caramba, tá? Você tem que fazer toda isso, tem que fazer todos os elementos, tem que fazer tudo, é complicado pra caramba. E ali deu pra dar mais uma noção maior, até porque como o jogo já é aclamado, deu pra ter esse investimento maior nisso daí. Então, muito legal como acontece e tal. E a corrida do Joe é legal. Teve um momento que bate o carro, aí bate o carro de polícia, explode a caminhonete, ou dá problema na caminhonete. O Joe fica de um lado, o Joe e a Sarah ficam de um lado. E o Tommy fica do outro, cara, me lembrou muito Resident Evil 2, né? Pra mim, é claro, isso é Resident Evil 2. Um tá desse lado, tá do outro, fala, cara, eu preciso, vamos se encontrar, só a gente dá a volta e se encontra. O que faz muito mais sentido, porque eles se separam. Porque realmente não tem como passar, tá ali numa viela e falar, cara, eu vou dar a volta. Você dá a volta por ali, eu dou a volta por aqui, e a gente se encontra ali no atrás da cantina tal, atrás do bar tal, né? Que eles conheciam bem, porque eles conhecem a cidade. E daí ela vai com o filho, com a filha. O que é legal, porque fica mais tempo ele com a filha, e não perde muito tempo, porque ali no gameplay você tá meio desviando. Aqui ele vai indo, de repente tem um corredor, cara, e os caras saem desesperados e mostra como é que o bicho é insano, né? Os corredores são insanos. Realmente eles não são racionais, eles estão correndo atrás, que nem louco, né? Então, ele não freia, ele não tem controle motor perfeito, então é muito legal isso, né? Também você perceber isso. E dá veracidade, tipo, por isso que ele conseguiu fugir, porque os bichos são muito rápidos, né? No jogo a gente sabe que os bichos são rapidinho. E é interessante, porque daí ele chega no campo e acontece aquela coisa ali do exército, né? E que no jogo ali é igualzinho, né? Assim, faltou uma fala ou outra, eu acho que uma fala que eu senti falta. Eu sei que isso aí é preciosismo, mas eu lembro quanto me impactou. Ali caiu uma ficha que foi absurda pra mim no jogo. Eu falei, puta merda, vai dar merda. Foi assim que precedeu, né? Que ele vira e tá falando no rádio e fala, pô, mas tem uma criança junto. Aí ele fala, tá bom, tá bom. E aí ele vai e atira, né? Então, bem legal. E o jeito também que é contado como ele atira é interessante. Eu achei que foi melhor resolvido na cinematografia do que no jogo. No jogo ele dá uma volta, é meio confusa a câmera. Ali eu acho muito clara. Ele dá o tiro, pega no Joe de raspão, mostra onde pega no Joe de raspão. E como ele tá com a Sarah em cima, na verdade pega na Sarah e passa de raspão no Joel. Então no jogo você fica meio confuso como é que isso aí aconteceu. Aí na cinematografia eu acho que ficou mais claro como é que esse tiro pode ter derrubado os dois, né? Aí vem o cara e o Tommy realmente ajuda matando. O que eu acho legal é que o Tommy ele tá com uma espingardona, ele não tá com uma arma. E essa espingardona eu acho bem importante, tá? Porque o Joe ele não tá com arma nenhuma, ele não tem arma. Quem tá é o Tommy. Eu acho legal essa construção também, porque no jogo o Joe já tá com uma arma logo no começo. Aí ele não tá, ele vai pegar em arma mesmo lá na frente, né? Então eu acho isso bem legal, né, na construção, porque, tipo, fica mais verossímil, né? O cara... Tudo bem que a gente está nos Estados Unidos, as pessoas podem ter armas dentro de casa e tal, mas fica mais verossímil, sabe? O cara não necessariamente queria tinha arma, alguma coisa assim. O irmão que era mais encrenqueiro, faz mais sentido. Então é bem legal. E ele também tem uma arma... Eu tô olhando aqui para ver algumas anotações. Ele tem uma arma que é uma arma muito mais forte, né? Então, quando ele atira no soldado lá, que ele mata, que ele chega e salva o irmão e a sobrinha, né? E atira na cabeça, faz sentido que aquela arma lá penetre realmente numa coraça de um militar, né? Isso eu acho bem interessante. E, cara, a cena da Sarah é espetacular. A menina mandou bem, deu o peso, eu realmente... Choquei no jogo, é muito legal porque isso acontece mais rápido, não tem toda essa história, mas você choca porque você tá acompanhando a menina. É com a menina que você joga, é a menina que você aprende o gameplay, é a menina que você começa a controlar. De repente ela morre no jogo, cara, assim, é um baque absurdo. Pra mim, eu cheguei a dar. Eu chorei na hora que ela morreu,
Porque foi legal, porque veio toda essa história e a menina atua pra cacete. Meu, a cena é muito boa, a cena da morte é muito boa. Porque não é uma morte pré-anunciada, aquela morte tipo, não, eu tô bem. Não, ela não tava bem, ela tava gritando de dor, porque realmente dói pra caramba. Assim, agoniante. Mas me veio o jogo um. E pra quem jogou, me veio o jogo 2, cara, e lembrar de toda a história que tá envolvida em tudo. Então é muito forte, né? Quando você revisita uma obra de novo, eu joguei o jogo 1 acho que umas 3 vezes. O 2 eu joguei uma. Não, o jogo 1 acho que eu joguei umas 4 vezes, o jogo 2 eu joguei umas 3, porque o jogo 2 é bem maiorzão. Mas você revisita, cara. Então quando você revisita e vê sobre uma outra ótica, porra, fudido. Bom, falar do relógio do Joe nem precisa, né? Eu acho que o relógio é uma grande questão. A questão do tempo, acho que o PH na discussão dele falou muito bem, a questão do tempo. O como foi se dando a relação da Sarah achei mais legal. Por que, que a Sarah realmente saiu? E, tipo, ela não fica indefesa, ela tem ação. Você vê a Sarah no jogo, no começo, óbvio que você não joga muito com ela. Você joga um pouquinho, aprende as mecânicas do jogo. Mas ali ela tem mais ação, ela é uma pessoa. Então ela sai, ela tem convívio com as pessoas. Ela tem... Então você olha sobre o olhar dela do que tá acontecendo, né? A Sarah se desenvolve mais, a Sarah quer mudar de vida, a Sarah repensa as coisas. A Sarah é uma figura muito importante de transformação. Então acho que se não acontece isso com o Joey não se permite transformar, né? Ele se transforma, a gente sabe sobre algumas coisas, mas ele se transforma. Aí a gente passa os 20 anos, no momento em que eles já estão lá dentro da Fedra, já estão dentro do espaço. Legal eles terem colocado ali no começo o molequinho chegando. Eu achei super interessante. Teve um momento, e eu acho que isso foi proposital, que você meio que fala, será que é? Porque como já mudou várias coisas, você fica, será que é a Ellie chegando mais nova e os caras descobrindo? Porque no jogo a gente sabe que a Ellie ela sai uma hora e vai fazer merda, né? Ela não sai dos muros, mas sei lá, né? O que eles vão contar aí na história. Depois você vê logo que não é a Ellie, tal. E aí tem a história, é legal porque eles já dão alguns indícios ali. Como é que os caras fazem? Então os caras não saem matando todo mundo, né? Eles pegam, vão ver se a pessoa tá contaminada, tá? E se ela tá contaminada, eles dão uma injeção letal lá na... Então, como eles lidam, inclusive mostra o aparelhinho que lá na frente a gente sabia que ia ser importante. No jogo também tem, que eles estão vendo algumas pessoas que eles capturaram, e daí tem isso daí deles testando, você ouve um barulho e fala, esse aqui tá contaminado e tal, né? E os caras matam ali a sangue frio, no caso. Na série eu acho que eles deixam um pouquinho mais poético, um pouquinho mais humanizado a própria Fedra. E tem algumas coisas que são muito legais que aparecem, né? Eu acho que uma delas mostra muito mais claramente que no jogo demorou um pouco no sentido de, tipo, você tem que prestar mais atenção na fala e em algumas coisas pra falar, puta, eles são caras que contrabandeiam coisa de dentro pra fora e de fora pra dentro. As pessoas vão falando isso, mas tipo, ali mostra como ele faz. Então ele traz várias coisas para várias pessoas. Ele é reconhecido ali como isso. O que é muito factível, é legal. Porque o Joey não é qualquer pessoa. Mas não é. É uma pessoa mais safa, né? Ele tá sabendo sobreviver naquele mundo, ele aceitou aquele mundo. E pra mim remete muito à mesma coisa que aconteceu no começo. Cara, eu tô aceitando o meu mundo, eu tenho que trabalhar, ralar, ganhar dinheiro, tudo bem, foda-se, o meu aniversário, isso aí não importa. E dentro do negócio lá de Boston que eles estão, meio meteu a mesma coisa naquele momento e falar, cara, o mundo é assim, então vou viver da mesma coisa. Ele não muda a camada. Ele sofre o impacto, mas ele não muda a camada, né? Pra mim, ali ele tá na mesma camada. Ele, cara, então você tem que contrabandear, me dar mais dinheiro? Vou contrabandear essa porra. Vou trazer coisas de fora. Se eu tenho que fazer tal coisa, né? Beleza. E interessante que já coloca a importância do irmão dele ali logo no começo. Acontecem duas coisas muito legais ali no começo que não aparece no começo do jogo, mas aparece no enredo. Que é primeiro ele falar, cara, o Tommy, ele foi atrás dos vagalumes. Porque no jogo você tem uma dinâmica, uma hora que você luta com os caras lá que ele tá procurando a bateria, né? No caso ali da série A, bateria. E é interessante, e no outro caso ele tá procurando armas, né? No jogo, se não me engano, são armas que eles estão procurando, né? E as armas são vendidas para outras pessoas, tal, não sei o que lá. Aí no coisa é a bateria, porque daí ele já faz a relação do Tommy, que ele quer ir resgatar o Tommy. Então ele tá atrás do Tommy, o que é muito verossímil, é muito interessante, porque por que o cara sairia? Ele tá atrás do Tommy. Esse é o que faz ele andar. Ele fala, puta, eu preciso fazer isso, sabe? Faz sentido, né?
E aí, quando aparece a Marlene, né? Aparece a Ellie, meu, a Ellie regaça, né? A menina regaça pra caramba. Acho que já na primeira cena você vê, meu, ela nasceu pra ser a Ellie, né? Assim, puta, foda, ela manda muito bem, né? Mais uma vez, caindo muito essa história da estranheza. Ah, não é uma pessoa parecida. Até botando um adendo aqui bem legal, né? Se fudeu pra falar pra pessoa. A Ellie do jogo foi baseada na Ellen Page. A Ellen Page, ela fez aquele Beyond Two Souls, ela fez X-Men, né, tal. E a Ellen Page, ela ficou puta com isso daí, processou a Naughty Dog, falou, é muito parecido. Aí os caras tiveram que dar uma mudadinha, falou, não, não é a mesma, mas era a Ellen Page, era uma homenagem à Ellen Page. Tanto que a menininha é muito parecida com a Ellen Page, né? Na época em que foi feito. E a Ellen Page ficou revoltada, cara. Eu acho que a Ellen Page deve estar arrependida até hoje, meu, porque ela poderia ser uma pessoa que ia aparecer aí na história, poderia ter, né? Se ferrou. Bem feito, né? Aquela coisa da ignorância das pessoas, né? Que eu comento muito. Ah, eu sou famoso, não sei o que lá. Não, não pode fazer, porque eu acho que você tem que saber medir esse termômetro, né? É um jogo, tá. Se for criticar, tá, esse jogo é importante? O que esse jogo faz? Ele tá usando de qualquer jeito ou é uma homenagem? No final das contas, era uma homenagem do Peter Druckmann, ou dos designers ali que desenvolveram a personagem. Mas era a Ellen Page, por isso que ela é muito parecida com a Ellen Page, aliás, ela é igual a Ellen Page, né? A menininha. Mas é bem legal essa história, porque daí eles mudam a personagem, mudam radicalmente as características e tal, características físicas, né? Mas minha menina manda muito bem, você compra, né? Você entende melhor as motivações, inclusive, da menina, porque no jogo, na verdade, o que acontece? Tem alguns momentos que você vai tendo que ir descobrindo o enredo, né? Na série, tanto que na série fala bem antes, a Marlene fala muito claramente que ela tá contaminada e ela é muito importante pra isso. E ela não pode contar pra ninguém. No jogo, você vai saber que ela é contaminada no final, no que acontece no final do capítulo 1, tá? Porque você tá acompanhando agora o Joel. Ali não, você tá acompanhando uma novelização. Então é muito legal porque também constrói as camadas da própria Ellen, né? E é interessante que quando começa, ela fala que tem outro nome, é Verônica. E o que, aliás, é Verônica, né? O que me lembrou de novo Resident Evil, acho que foi isso. Me lembrou Resident Evil porque tem o codename Verônica, né? E, e aí eu falei, caramba, né? Puta easter egg, né? Ela se chama de Verônica e tal. E aí a Marlene vai lá, conversa e fala, eu sei quem você é. Né? E conecta isso, porque essa era a minha dúvida. E vai conectar? Né? E conecta que realmente ela conhecia a mãe, né? O que é um fato, né? Assim, no jogo isso é muito importante, né? Até para o desenrolar da história. E aí fala sobre a contaminação, então é muito legal a Ellen saber disso, a gente saber disso, quem tá acompanhando saber, tá? Porque assim, pelo menos não deixa aquela enrolação. Pro jogo ele é muito importante para você dar continuidade a alguns fatos, mas para filmografia é importante você já apresenta o personagem e fala por que ela é importante, até porque ela tá amarrada, tá, né? E você entende que ela tá amarrada porque tipo, se ela se transformar, fudeu, né? Então é muito legal como é que eles constroem isso. E eu achei rápido, mas ao mesmo tempo não me incomodou. Me incomodou num segundo, mas depois não me incomodou. Como o Joey tá procurando a bateria e a gente tá esperando algumas coisas do jogo, né? Ele estabeleceu algumas coisas, estabelece tudo nisso, né? Por exemplo, ele estabelece que os esporos não são tão importantes, até porque eles encontram um infectado na parede lá que explodiu e os esporos não são tão importantes, né? Não ficam esporos no ar, né? Então, eu acho interessante, que daí ele já define, olha, aqui a gente não vai discutir sobre os esporos, a contaminação. Até porque falam que para colocar e tirar a máscara na série ia ser meio cansativo, né? Ia ser meio difícil. No jogo é um plus a mais. No jogo é assim, caramba, esporos. Daí ele coloca na animação e depois ele tira. Tanto que também não importa muito, no fundo, tá? Porque assim, no jogo, os esporos, beleza. Eles servem para quê na narrativa do jogo? Eles servem para falar que a Ellie é imune. O tempo todo, lembrar para você que a Ellie é imune. Porque você não é você que tem que, nossa, tem que botar máscara. Você bota, não, ele é nas animações que isso acontece, tá? De colocar máscara. Então, em nenhum momento impacta. Ter a máscara ou não ter a máscara, tá? Na verdade, ele vem impactar muito mais o discurso da Ellie do que do próprio jogo, né? Que a Ellie, ela sobrevive com esses esporos. Ele olha e acredita, porra, a Ellie realmente aguenta os esporos, porque eu tô vendo que ela não precisa colocar máscara. No segundo jogo é muito importante para uma narrativa também, e ela sempre tenta esconder isso. Então eu acho que esses esporos eles estão muito mais relacionados a Ellie do que o próprio decorrer da história. Pra história não impacta. Pra gente não impacta, tá? Nada. No jogo não impacta nada.
tá? Ter esporo ou não, essa que é a verdade. Porque eu não tenho que lembrar, puta, esqueci de colocar a máscara, me contaminei. Né? Que é um momento, bota a máscara. Não tem nenhum comando para botar a máscara. É automático. Então, assim, tanto faz como tanto fez, tá? Eu acho que era realmente um storytelling do jogo. Apesar de realmente acontecerem esses esporos, quando tem a contaminação por formigas, com esse cordyceps realmente existe, contamina as formigas. Apesar de ter isso, esses esporos realmente contaminam o formigueiro e tal. Ali não tem, eu acho isso muito bacana, tá? Eu acho que não precisava mesmo. E aí tem um momento que eles realmente vão sair. Esse momento que ele tá buscando e vai falar com a Marlene, tem uma confusão ali na história, que assim, a Marlene, o Joel não conhece. Ele sabe que é do Vagalumes e tal, ela... Enquanto ele não conhece tanto a Marlene, tá? O que dá um peso interessante, mas beleza. Ele tá se envolvendo com a Ellie. Mas agora eles fazem uma construção muito, cara, de uma linha. Cara, é assim, olá Marlene. Que, cara, explodiu a minha cabeça nesse momento, porque eles acham a bateria lá de uma maneira rápida, né? Achei que eles até ter o confronto com outra galera lá, com os outros humanos. Não tem. Que é o momento que você joga o gameplay, entende melhor como é que joga com o Joel, aquilo lá também é importante pra isso. A Marlene também tá querendo a bateria pra ela poder sair, pra poder botar no carro pra poder sair. E a bateria tá com defeito, tal, não sei o que lá. Tá com problema, uma bateria que não funciona, né? Que o cara tentou vender, vendeu pros dois lados, né? Ele tentou vender pros dois lados. E quando o Joe encontra, quando a menina ataca o Joe, que eu acho muito legal, quando a Marlene encontra, cara, pensa o seguinte: se a Marlene tá ali e encontra o Joel, que é um cara que ela não conhece, ela pode querer, tipo, dar um tiro, né? No jogo, é muito interessante porque eles mudam alguma coisa. O que acontece? A Marlene encontra eles meio que detonam lá o cara que tava roubando a bateria. A Marlene fala, puta, mas esse cara, no jogo, esse cara que vendeu armas, não sei o que lá, porque eram de armas que eles estavam falando, mais por comida do que da bateria, o que eu acho a bateria muito mais relevante. Acho que conecta, é um símbolo que conecta melhor, e ela é muito importante lá no meio do jogo também. Então é muito melhor, talvez nem comentem lá no meio do jogo, porque comentaram agora, um elemento que acontece lá. E é muito legal porque ele tá querendo ir atrás do irmão, o Tommy. Então faz sentido, faz ele, tipo, por que ele quer sair daquela zona de conforto dele, né? Ele já tá se dando bem, ele tá contrabandeando, ganhando o dinheiro dele, mas por que ele quer sair? Porque ele quer salvar o irmão, o que ele não pode fazer com a filha. Então, isso é muito legal, né? Constrói uma camada muito maior na sua relação. E quando ele fala, e aí, Joel? E aí, Marlene? É legal porque já mostra que os dois se conectam. Lá no final da série, possivelmente, isso aí vai ter um peso dramático muito bom, tá? Agora, no começo, é importante saber que essa mudança eu achei muito importante. Primeiro que já quebra ali o primeiro momento que talvez fosse uma barriga na série, dele indo atrás e tal, já resolve muito rápido, né? Esse momento. E aí já dá também um indício assim, Joel, porque ele fala, você levou meu irmão aí para esse lado aí, você é a líder dos vagalumes, você levou meu irmão para esse lado. Fala, meu irmão quis vir porque ele acreditava numa coisa que nem eu acredito. Então já constrói uma relação deles se conhecerem. Isso é muito bom. Para chegar no ponto em que a Marlene fala, cara, eu conheço você, já sei quem é você, conheço teu irmão, já tem uma história com você, bicho, leva essa menina para fora que eu não vou conseguir. É muito mais fácil aceitar isso do que era no jogo. No jogo é meio tipo, porque a história precisava desenrolar, ser meio tipo, beleza, levo, né, a menina. No filme, na série, eu acho legal porque dá um peso muito maior nisso. Porque ela já conhece o Joel. Então, isso ajuda, sabe? Ela tem aquela confiança. Se você confia, ela fala, eu conheço você, eu sei que você pode. Porque ela conhece, né? Então, isso é muito legal. Não é tipo, tô dando o destino das pessoas, né, na mão de qualquer um. Não, tô dando na mão do Joe que eu conheço. Então isso é muito legal. E daí ele sai, mostra ele saindo, ela fica maravilhada com o lugar fora. Eu acho que comentaram assim, no jogo não dá pra perceber quanto ela fica maravilhada. Na verdade, eu percebi sim o espanto dela, porque ela comenta, ela fala sobre lá fora, mas eu acho que a atriz da série, por ser uma série, dá mais peso emocional e não discursivo, porque eu achei o discurso igual. Né? Quando ela fala, nossa, como lá fora, como é escuro, que legal. E daí quando ela fala, caramba, que legal que é aqui. Porque a menina fala, mas como você tá no gameplay, você só vai ouvindo de fundo ela falando. Não tem tempo dela fazer as caras e bocas, né? De uma atuação muito bem feita.
Então, ela é muito legal, mas eu acho que tem o mesmo peso. Eu lembro que no jogo eu falava, caralho, essa menina nunca saiu. Eu lembro que eu pensei, meu, essa menina nunca saiu, é verdade. Fez eu refletir, meu, ela nasceu já na pandemia e ela nunca saiu da cidade. A pandemia já acontece há 20 anos, ela tem 14. Ela nunca saiu, então ela não sabe como é que é lá fora, né? Ninguém deixou ir lá pra fora. Você vai lá fora e volta, você é um renegado. Eles mostram isso, né? Matam pessoas que fogem e tal, não sei o que lá. Então, e mostra um controle militarista também aí nessa história toda. Então é muito legal quando sai. E daí acontece uma cena muito boa também, muito bem referenciada. Achei muito bem colocada a narrativa. Achei que os caras. Cara, achei que os caras acertaram a mão, porque eles se baseiam no jogo, na estética, nas pessoas. Meu, ter a voz dos personagens. Eu vi dublado, porque eu sabia que iam ter as vozes dos próprios personagens. Quando o Joel fala a primeira vez, meu, com a voz do Joel do jogo. Puta cara, que ela me emocionou pra caralho, meu. Foi incrível. Que é lá no começo do jogo. Eu esqueci de comentar isso, mas isso é muito legal, cara. O Joel, o Tommy, assim, tipo a Sarah, sabe? A Marlene, mano. Era tipo, fechar o olho e falar, caralho, tô jogando o jogo. Voltando lá pra aquela parte em que o cara tá testando e dá o negativo, a gente sabe, né? Quem jogou sabe que vai dar o negativo. E ela dá facada pelo desespero, porque ela não pode contar pra ninguém, é muito legal, porque você vê na cara dela ela entrando em desespero, o cara vai fazer, ela, né? Corta o cara. E é interessante porque daí eles vão perguntar, e daí ela mostra. No jogo, tem uma mensagem um pouquinho mais forçada nesse momento, tá? Eu acho que é mais forçada, assim, porque vai tendo a discussão da. Não sei o que vai acontecer nos próximos episódios, né? Não consegui ver tudo, obviamente. Porque quem convence o Joel a de repente continuar levando a menina é a parceira do Joel. É a Tessa, né? A Tess. A Tessa que convence o Joel a levar, falar: Meu, isso aqui pode ser cura, cara. Leva essa menina. Ali é legal que a construção realmente, pra ficar mais impactante entre os dois. A Tessa tá mandando bem pra caramba, né? Mas tá mais impactante, né? É mais impactado isso, né? Do Joel, de realmente o Joel, né? Ele construir essa relação com ela. Porque aonde se constrói essa relação, eu achei muito bom, né? Se constrói a relação, o peso vem mais pro Joel. Isso que eu achei legal em relação ao jogo. O jogo, quem te convence, você é o que fala um personagem orelha no jogo. Então, você sendo personagem orelha em filme, em jogo, é quem vai ter que prestar atenção nas coisas. Então, é a Tess que provoca o Joel pra falar, que instiga o Joel pra falar, meu, você tem que seguir sua jornada do herói, né? Obviamente é a jornada do herói. Né, no contexto ali do Campbell, no contexto do Monomito e tal. Então, ela que puxa isso no jogo. Na série, ele é que começa a refletir, eu acho muito legal, porque ele fala, ele conhece a Marlene, então ele fala, tá bom, eu levo essa merda, e a Marlene fala, meu, eu sei que você pode. Beleza, que assim eu consigo minha bateria, eu vou encontrar meu irmão. Tudo bem, foda-se, eu levo essa pessoa. Quando dá esse negócio do infectado, ele começa a refletir e fala, puta, vamos levar. Né? A Tess, eu não acho que a Tess tem um peso como tem um peso no jogo, que ela que faz ele, cara, olha, isso aqui pode ser uma chance. Tá? Talvez ela vá falar isso lá pra frente, tudo bem, é bem possível. Mas é ele que toma essa decisão. E é muito legal a amarração que eles fazem de quando o cara que ele conhece. Isso também eu achei muito legal. O fato de ele conhecer o guarda que aborda ele é muito importante. Porque a gente já vê que a Fedra não tá nem aí. Cara, você escapou, é tiro no peito. Entendeu? Cai fora, é tiro no peito. Como é o próprio cara que conhece, ele hesita. Né? O cara hesita em atirar no Joel, porque ele conhece o Joel. Então ele sabe quem é o Joe. Isso é muito importante. Acho que narrativamente é muito importante. Porque sabe aquele momento de falar, cara, eu conheço você, porra, não faz isso, cara. Volta, meu. Eu não quero te prender. Volta essa porra, meu. Volta pra dentro, cara. Para aí. E aí ele vê que a menina tá contaminada e fala, cara, eu vou atirar nela. Tipo, sai porque ela tá contaminada. Eu vou atirar. Ele fala, não. Segura aí, segura aí, segura aí. E aí é legal porque é um primeiro momento de redenção. Eu acho muito legal porque é uma conexão psicológica que tem muito boa. Porque até aí é uma pessoa, a menina já mostrou um tempo atrás que ele jogar uma criança no fogo que estava contaminada, tudo bem, não fez remeter a filha. Mas ele ter a oportunidade, no mesmo momento, ele vê uma cena espelhada naquele momento, e o cara vai tirar e falar, meu, não posso deixar. Ele tem um impulso, é legal porque ele tem um impulso que ele teria, não é pela Ellie, é o que ele gostaria de ter feito pela filha. Isso que é muito legal. Não é que naquele momento a filha se torna a Ellie, né? Aliás, a filha se torna a Sarah. Não é que naquele momento a filha se torna a menina se torna a Sarah, né? Ou
a Ellie se torna a Sarah. Naquele momento ele vê que se ele tivesse uma segunda chance, ele faria diferente. Eu li desse jeito. E ele faz, né? Aí eu não sei se ele mata o cara ou não, eu acho que ele só nocauteia, tá? Eu acho que ele não chega a matar o cara, mas ali também mostra o quanto ele é agressivo. O que no jogo você sente o peso, que quando você dá porrada é muito legal no jogo, né? E ali você sente o peso. E aí termina nesse ponto. Só pra lembrar uns segundos antes, é legal quando... Porque o que acontece, né? Quando a Marlene vai tentar convencer deles levarem a menina, que é aquela que eu achei que eles resolveram muito melhor fazendo a Marlene conhecer o Joel desde do começo. Passa um puta tempo de um dia pra Marlene mostrar que tem as armas que vai entregar pra Tess. O que eu acho que é meio realmente dentro do jogo, tipo, ela passa e eu lembro que no jogo eu falei, pô, mas se ela passou tanto tempo, por que ela já não se cuida, já não trata? Porque ela só recebeu um ferimento rápido e leva essa menina, né? Por que vai mandar pra 2? E ali é mais um imediatismo. E na verdade, o que a Tess faz quando passa esse momento inteiro, né? Ao invés da Tess ir lá pra confirmar que a Marlene vai entregar, ele até faz um acordo, ó, eu vou entregar ela, mas na hora que, antes de entregar, eu quero assumir as coisas. Ela falar que tudo bem. É legal, porque ele na verdade tá esperando para a Tess ver o que tá acontecendo, né? O que tá acontecendo ali, para ver por onde eles podem sair. E eu lembrei de uma outra coisa muito legal quando aparece a Tess a primeira vez. Tem um momento que acontece um bombardeamento quando ela tá capturada, logo no começo que aparece ela, na primeira cena dela, e explode uma coisa que é quem? São os vagalumes explodindo o lugar ou fazendo um ataque terrorista, vai. No jogo, a Tess tá indo pra sair pro local ali ali onde tem as casas, tal, que ele tá saindo junto com o Joel, e ali acontece um atentado, mas eles voltam no jogo. Ali não, ali esse momento da explosão do caminhão, do terrorismo, a Tess tá no meio. É muito legal isso, porque também eles contam de uma outra forma. Então assim, meu veredito, né? Pra mim, esse primeiro capítulo, por tudo que impactou, por tudo que fez, por tudo que impactou, é a minha opinião. Né? Só para deixar isso muito claro. Para mim, esse primeiro capítulo é 10. Assim, é impecável, cara. Eu não achei que nada, nem o que foi mudado, nem o que foi redito, nem a forma que foi dita é ruim. Assim, eu achei muito bom, cara. Achei muito bom mesmo. Achei como o Joel é chamado para ação, faz sentido. Ele tem uma proposta que é tipo, quero encontrar meu irmão, entendeu? No jogo ele é simplesmente o protagonista e beleza, vamos levando. Cara, ele tem, sabe? Você sente que, tipo, ele tá procurando o irmão. Então ele quer ir atrás dele. Então tem essa busca. Então ele ter a bateria faz sentido. Ele fala, vou levar a porra da menina, vai fazer sentido, porque daí eu consigo a bateria, consigo o que eu preciso e vem embora, né? E beleza, eu vou embora atrás do meu irmão. Ele tem essa busca, ele quer achar. Então é muito legal. E ele conhecer a Marlene, cara, lá no final da série vai dar um peso isso daí surreal. Então, assim, parabéns, cara. Tô empolgadíssimo com a história. Eu acho que, provavelmente, pelo que tá sendo citado aí e tal, não sei o que lá, a série, tomara que não tenha barrigas, porque tem história aí, muita história pra contar, tá? Dentro disso daí, muita coisa psicológica. Gosto, acho interessante não ter um monte de bicho realmente aparecendo. Tinha um comentário que não vai ter. Acho interessante porque dá mais verossemelhança às coisas. Veracidade, né? Não verossemelhança, é veracidade. Verossemelhança se fosse igual. Veracidade, porque, tipo, um bicho desse não é fácil de matar, um contaminado. Se fosse fácil, cara, porra, né? Não é fácil, né? É um bicho agressivo, é um bicho perigoso pra caramba. Então acho que faz mais sentido. No jogo você tem que ter mais embate, tem que ter mais coisa e é divertido no jogo. Você precisa ter mais elementos, combater mais pessoas da Fedra, tem um monte de coisa. Ali eles estão. É o Joel contra um cara só da Fedra, que ainda ele conhece. Então tem essa questão. No outro, não, no outro ele vai com 2, acho que, se não me engano, tem esse momento. Vai com 2, até se pega um, aí ele pega outro, dá porrada e tal. Eu acho mais legal. Tá? Porque assim, não é um monte de gente, ele não fica um super-herói, você entendeu? Não fica o cara que consegue combater um monte. Então dá muito mais peso e realidade. É isso que quando eu falei verossimilhança, é realidade ao que tá acontecendo, ao peso do que é. Então, muito bom. Vamos ver como é que se dá o desenrolar. Tomara que aconteça toda a história do que tá. Adorei as mudanças, pra mim é 10 de 10, cara. Assim, eu não tenho nada a dizer de negativo nisso. Eu já assisti 2 vezes, né? Não lançou ontem, eu já assisti 2 vezes. E pô, fantástico, beleza? Bom, é isso. Espero que tenham gostado. Esse vídeo ficou longo pra caramba, mas eu acho que vale a pena. Na verdade, ele vai virar um podcast, beleza? Então é isso aí. Não se esqueça de se inscrever no canal, aperte o sininho para receber mais notificação. E semana que vem a gente tem o segundo capítulo. Até mais. Fui.